Sejam muito bem-vindos a mais um From Hell. Nós da Última Thule mais uma vez te convidamos para vir conosco aos porões obscuros da nave, onde os mais inconcebíveis e terríveis segredos poderão ser revelados. Não se esqueçam de nos ajudar deixando o seu like, comentando e ativando o sino. E dito isso, bora pro vídeo. Bom, hoje exploraremos toda a profundidade acerca do melhor gênero de filmes de terror, o slasher. E como principal referência usaremos a grandiosa franquia Sexta-feira 13. Os motivos são muito simples. Primeiro que Sexta-feira 13 tem tudo que um slasher precisa. E segundo, Jason Voorhees sempre foi um dos meus, entre aspas, heróis favoritos. E olha que quando criança eu tinha maior cagaço de assistir filmes de terror. Por mais que eu tenha tido o prazer de assistir muitos em VHS, eu morria de medo do It a Coisa, do Chuck, o Exorcista então nem se fale. Na época eu me lembro de ter ficado com medo de ir até o banheiro sozinho só para vocês terem uma ideia. Mas tudo isso mudou, quando pra mim chegou Fred vs Jason. Puta que pariu, que filme foda. Todas aquelas cenas de ação, Jason lutando com Fred, porra, tudo aquilo pra mim foi coisa de outro mundo. Depois disso já era assistir todos de trás pra frente e até mesmo Jason X com todos aqueles efeitos especiais horríveis que muitos acham um lixo, eu acho da hora. Sempre gostei e sempre vou me divertir assistindo. Mas enfim, não viemos falar de mim aqui, mas sim da própria essência por detrás dos filmes slashers, que obviamente é muito bem apresentada em Sexta-feira 13. O termo slasher não tem uma tradução direta no português, porém é possível relacionar ele com o verbo do qual ele advém do inglês, o to slash, algo como cortar. Muitos apontam para o clássico de Alfred Hitchcock, o filme Psicose de 1960, como uma das principais raízes do slasher, já que podemos notar uma grande influência no gênero, sem contar as inúmeras referências à psicose em slashers, inclusive em Sexta-feira 13. Agora, o gênero apenas se consolidou com a chegada de Massacre da Serra Elétrica, Halloween e definitivamente com Sexta-feira 13. Como sabemos, Sexta-feira 13 não começou com Jason como vilão, mas sim sua mãe, Pamela Voorhees, uma velha maluca e psicopata em busca de vingança. Apesar de não ser responsável pelas mortes no primeiro Sexta-feira 13, Jason se tornou o grande símbolo da franquia. Mesmo pessoas que não gostam de filmes de terror e nunca assistiram aos filmes são capazes de reconhecer o serial killer de máscara de hóquei pelo nome. Jason tinha se tornado um monstro que todos amavam temer. Mas qual o mistério por trás de sua fama? Por que Jason e os filmes slashers obtiveram tanto sucesso até mesmo nos dias de hoje? Para explicar isso, precisamos de um pouco de contexto histórico. Tenha em mente que, por exemplo, a pílula anticoncepcional chegou aos Estados Unidos em 1960 e em pouquíssimo tempo solapou completamente a mentalidade mais moralista e vigente e instituiu um verdadeiro bacanal generalizado. Não à toa esse evento ficou conhecido como Revolução Sexual. Na mesma época brotou o movimento hippie, que tinha muitos méritos, mas infelizmente confundiu o LSD com o corpo e sangue de Deus, quando na verdade era cocô do capeta mesmo. O espírito da época era vivo sem restrições até as últimas consequências, ou pior, vivo como se não houvessem consequências. Porém, mesmo que se tente ignorar as consequências de seus atos conscientemente, a culpa por tais ações escapa para o inconsciente coletivo e acabará inevitavelmente desaguando nas produções culturais, música, quadrinhos e, nesse caso, cinema. Aquilo que toda uma geração tentou afogar sob um belo lago de mentiras retornou para assombrá-los. E eles amaram. Isso é catarse. Sua carne é rasgada junto com aqueles personagens, e o pecado é liberado. E sim, por mais estranho que possa parecer, o slasher é justamente a moralidade cristã recontextualizada, vista a partir de um Deus sombrio, uma face de Deus que se alegra no mal. Ao comer o fruto, a primeira coisa que notaram Adão e Eva é que estavam nus. Dessa forma, podemos dizer que o pecado primordial tem justamente a ver com o sexo. Note agora que a Final Girl, o clichê da garota pura que sobrevive ao confronto com o assassino, é sempre uma menina virgem.
Perceba também que Jason morre justamente porque os monitores do acampamento estavam transando e não perceberam que ele se afogava. E aqui podemos citar também Michael Myers, que parece ter sido mudado, possuído pelo mal, justamente depois de ver sua irmã no Oba-Oba. Nada disso é coincidência. Veja que outro clichê dos slashers é que as vítimas costumam ser justamente esses jovens inconsequentes. Agora, considerando toda a importância que a inocência de uma criança tem nos mundos slashers e sobretudo em nosso mundo, e se vocês já acompanham Nova Gênese, vocês sabem que as obras sempre transcendem os seus autores, e no caso de Jason especificamente, temos razões para acreditar que sua origem esteja relacionada com algo mais do que apenas desleixo e gandaia dos jovens. Estamos falando de uma das coisas mais sinistras que o ser humano é capaz de fazer: o sacrifício de uma vida completamente pura e inocente. A mais abjeta maneira de se ignorar as consequências de um erro. Obviamente estamos falando de aborto. Esse é o mecanismo do terror. Ele é um espelho que nos permite ver o mal em nós mesmos. Isso é feito de forma consciente em algumas obras, como por exemplo Hellraiser, que foi feito como uma resposta a um tipo de sexualidade anômala. No caso do Jason, não podemos saber se foi consciente ou não, mas alguns detalhes nos sugerem que ele é mesmo uma resposta ao aborto. Vamos a eles. Sua mãe era uma serial killer. Curiosamente, Jason tem uma deformação que faz com que sua cabeça lembre muito a de um bebê ou feto. O lago Crystal Lake, onde Jason morre, ao longo da franquia tem uma importância crucial, sendo o único meio para neutralizar Jason, o colocando em um estado de sono, e sendo de onde ele nasce, podemos ter sim uma forte relação com o líquido amniótico. Jason era uma criança que morreu porque os jovens foram irresponsáveis. Ao ser derrotado em Sexta-feira 13, parte 8, Jason volta a ser uma criança em posição fetal. O fato é, nossa consciência grita sobre os nossos abusos, e o slasher vem para nos dar uma imagem bem palpável dos sofrimentos do inferno. Crime e castigo. Jason é a própria força da natureza. Se pararmos para observar, seus métodos em inúmeras cenas são de um predador dando um bote em suas presas, em furtividade e brutalidade. O que acontece quando um desavisado brinca no local selvagem? Pode ser pego por uma fera. O caso desses jovens no meio do nada à base de hormônios e fumaça, eles encontram não um animal, mas a matança de Jason. Outra coisa curiosa é que por vezes Jason é incapaz de matar aqueles que não sejam verdadeiramente pecadores, como é o caso das Final Girls. Isso é interessante, pois não é incomum que Jason mate pessoas aparentemente inocentes, pessoas entre aspas boas, alinhadas com a moral cristã protestante e tudo mais. E para entender isso podemos usar a ideia que já viemos desenvolvendo por aqui, de que esse tipo de moralidade tem por base o texto e não a moralidade real. É um comportamento que as pessoas aprenderam a emular, mas que não provém de um entendimento verdadeiro do que é o bem e o mal. Em contraste a isso, é muito comum que as Final Girls tenham essa moralidade natural. Elas realmente tentam se enturmar com os jovens e participar de todo tipo de cagada com eles, mas não conseguem. Elas não conseguem contrariar a intuição interna de que aquilo é errado. E quando o filme não segue essa linha, ao menos prevalece a característica da virgindade que era muito valorizada no catolicismo, mas que no protestantismo foi praticamente abandonada, de forma que o sexo deixou de ser visto como algo inerentemente mal, como de fato era no passado. Mas os slashers ainda parecem conservar essa visão, sendo assim o verdadeiro conservadorismo, quem diria? E o outro detalhe que evidencia essa mensagem dos slashers é, como os psicanalistas gostam de dizer, os símbolos fálicos que os assassinos carregam consigo, facas, facões, serrotes e seringas e etc. Quem já viu o primeiro Terrifier sabe que a cena mais brutal do filme remete demais ao ato sexual. Podemos pensar em todos esses assassinatos dos slashers como uma espécie de sátira cruel do ato sexual. Uma piada que diz, veja, sexo igual a morte.
E para terminar é preciso dizer, vocês realmente pensam que é por acaso todo mundo ser meio burro nos slashers? Pois é, colega, além de tudo, essa vida de fodelância ainda te deixa burro, outro motivo para serem as virgens que sempre escapam com vida. Os filmes slashers nos mostram que, enquanto vivermos para saciar nossos próprios desejos como um estilo de vida superficial, sempre estaremos na base da cadeia alimentar, enquanto que o Jason, ou o mal criado por nós mesmos, reinará no topo, só esperando o momento certo para nos assassinar. Esse foi o nosso From Hell de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.